Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, essa quarta-feira promete ser agitada, pessoal. O Augusto Melo deu coletiva no Rio de Janeiro falando sobre várias contratações. E nesse vídeo aqui você vai ver tudo, pessoal. Principalmente você ficar até o final, porque lembram do Davi Teirães? Então, pessoal, talvez possa pintar no Corinthians. Mas antes de ir para o vídeo, aquele humildemente like, pessoal. E peço na humildade, fortalece aí com o like, se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para não perder uma notificação do Timão. Pessoal, o caso Borré ganha força, pessoal. E se é um jogador que eu quero no Corinthians, é esse Borré. Então, pessoal, eu acredito que o Corinthians vai com força máxima para trazer o Borré. Vamos ver aqui o que a galera vai falar a respeito do Corinthians. E mais uma vez, fortalece aí com o like, beleza? Coringão vem forte. Eu tô cansado de falar isso porque, pessoal, ontem teve a notícia que o Corinthians vai pegar 200 milhões pelo name white do CT, pessoal. 200 milhões por name white do CT. Imagina. Fortalece com o like aí. Coringão tá fazendo muita gente tremer. Vamos pro vídeo. E falar do Timão. O Augusto Melo concedeu entrevista na saída de um evento, de uma reunião, na verdade, que ele participou na sede da CBF. A CBF está recebendo alguns presidentes de clubes, presidentes de federações, está vivendo uma semana de acomodar as melancias na carruagem, como a gente fala, né? Porque o Edinaldo recém voltou para lá, definiu o Dorival Júnior como técnico e aí tá voltando a se aproximar, né? Para despachar lá e entender momentos diferentes no futebol brasileiro. O Augusto Melo tá chegando agora, então essa aproximação ela é interessante. Ele mesmo disse que não tem um motivo específico de estar lá na CBF, mas é marcar presença, né? Fazer a política no bom sentido da palavra, uma palavra tão mal vista, né? Pelos brasileiros, mas é no sentido de costurar apoios, conversas, né? Isso é muito importante dentro do futebol brasileiro, do mundo atual, enfim. E o Augusto Melo, na saída, foi questionado sobre algumas situações. E aí eu vou dar a resposta dele, mas também falar aquilo que eu tenho de informação. Vamos lá. Rafael Borré. Agora apareceu o River Plate na jogada. O Rafael Borré está emprestado ao Werder Bremen pelo Eintracht Frankfurt. O valor dele de mercado, 5 milhões de euros. Não é alto se a gente considerar outros negócios aí que os clubes brasileiros, inclusive, estão fazendo. Só que o Inter já se acertou com o Frankfurt, com o jogador, com o seu empresário, tá tudo certo. O Werder Bremen achou que ia ficar com o cara até a metade do ano e tá trancando lá. E parece que no contrato não tem nada que diga que ele tem que receber um valor, mas que ele também não tem que ser ressarcido. Então os caras estão, enfim, tem uma pessoa do jurídico do Inter tentando resolver isso para poder anunciar o jogador. Agora, o River Plate entrou na parada porque percebeu, né, a dificuldade dele sair, ou pelo menos dele fechar com o Inter, mas está vendo que ele está saindo. Ele foi campeão, multicampeão no River do Gajardo, e o Enzo Francescoli, né, concedeu uma entrevista, inclusive, dizendo que, olha, estamos no negócio, né, estamos sondando, estamos monitorando, mas não tem proposta ainda. O caso do Corinthians é igual. O Augusto chegou a dizer que não fizemos propostas, não sei de onde saem essas informações. O Corinthians também não fez proposta. O Corinthians apenas sondou a situação. E sabe que só pode entrar no negócio, só pode atravessar o negócio, caso realmente ele não feche com o Inter, porque falta uma assinatura. Então a tendência, de novo, sendo bem franco com vocês, é que o Inter, mesmo não querendo, queria muito que ele jogasse no Corinthians, né? É que o Inter anunciasse ele, anuncie ele na sequência. Isso vai ser resolvido, porque é a última ponta que falta. Tanto para o River, quanto para o Corinthians, quanto para qualquer outro clube, cara, tem que escalar uma montanha ainda para chegar no Borré. Mas assim, enquanto, como diz o meu amigo Everaldo Marques, né, enquanto houver bambu, tem flecha, né? Então, vamos ver. Se ele não fechar com o Inter, tipo assim, se o Inter sair do negócio, desistir, ó, não dá, não tem jeito, bom, aí a coisa muda de figura. Por enquanto, ele está prestes a fechar com o Internacional, tá? Vamos lá, volante Eric, ele citou a mesma coisa, não fizemos proposta. Bom, aí a gente tem informação por parte do jogador, por parte do empresário do jogador, por parte do Atlético Paranaense, de que sim, o Corinthians fez proposta e que o Atlético recusou, inclusive a segunda, de 6 milhões de euros. Um jogador de 26 anos, 32 milhões de reais, acho que o Corinthians chegou no limite, assim. E o Mário Celso Petralha não quer negociar o Eric para o futebol brasileiro, quer vender para fora. Então não vai reforçar um rival, né, dentro das pretensões aqui do futebol brasileiro. Por isso, assim, o Corinthians tentou realmente e não conseguiu, e o Augusto está negando e faz parte, né, para não ficar também aquela marca de que tomou várias negativas no mercado. Então, ele falou que não tem proposta pelo Eric, mas a gente sabe que teve.
Questão do Félix Torres. Essa tá preocupante, porque assim, as últimas informações que eu colhi de parte do Corinthians, inclusive, é tipo assim, ele chega no sábado, tá tudo certo. E não tava. E aí aparece ele treinando no Santos Laguna, inclusive no dia de hoje. O clube divulgou nas redes sociais imagens dele treinando no gramado. Fotos dele treinando no gramado. Então, tipo assim, o que está acontecendo? Mas aí você fala com pessoas do Corinthians e eles te dizem o seguinte: não, ele tem documento assinado, tá tudo certo, a gente só está esperando ele aqui, falta realmente um detalhezinho lá, mas que detalhezinho é esse? A gente não consegue avançar. O fato é, o presidente do Santos Laguna está pistola da vida porque perdeu a negociação do Rodrigo Garro para o Corinthians. Isso a gente descobriu. Mas assim, poxa, se tem uma questão contratual, inclusive, que o Félix Torres já assinou, então assim, tá estranha. O Corinthians está esperando por ele. E hoje perguntei de novo. Tá, mas gente, peraí, olha só, o presidente lá não quer liberar, o cara tá treinando lá, o cara não chegou. Não, mas a gente tá tranquilo. Então assim, a informação por parte... O Corinthians... E aí eu vou dizer um negócio para vocês aqui, no bastidor, como é que funciona. Se houvesse mesmo uma situação de dificuldade, eu acho que assim como aconteceu com o Gabigol, o Corinthians ia dizer, olha, esquece esse nome aí, a gente contratou o Gustavo Henrique para isso. Aliás, o Gustavo Henrique chega na madrugada, na manhã desta quarta-feira, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, já para fazer exames, assinar contrato por 2 temporadas, tá? Gustavo Henrique, Santos e Flamengo, atualmente no Real Valladolid, informação que a gente já tinha trazido aqui. E tá tudo bem se dissessem isso, né? A gente já contratou o Gustavo Henrique sabendo que podia melar o negócio, mas não, o Corinthians disse que está tranquilo. E aí a gente vê ele treinando no Santos Laguna. Essa história eu acho que, enfim, tá um pouquinho estranha, mas o Corinthians está confiante no desfecho do negócio, que o Félix Torres vai ser jogador do Corinthians. E o jogador quer sair, o jogador não quer permanecer lá, então assim, não vai durar muito tempo essa birra do presidente, porque não vai querer um jogador desmotivado também, né? Minha impressão sobre o caso. Falou sobre Luiz Henrique. E o Luiz Henrique, aí o Augusto Melo foi para dentro deles. A informação do dia, inclusive, é que o Fluminense se retirou do negócio. Só que aí tem algumas notícias que são negativas nesse sentido. O Fluminense se retirou do negócio porque ele tinha feito uma proposta de 1 milhão de euros por empréstimo de uma temporada. Jogador que o próprio Fluminense vendeu ao Real Betis da Espanha. Essa proposta não foi aceita pelo Betis. O Flamengo estava só monitorando, também não precisa tanto, tem Luiz Araújo, Cebolinha, aquela coisa toda, contratou o De La Cruz, está trazendo outros jogadores, está focando em outras prioridades, e o Fluminense estava realmente no negócio. E aí o Corinthians chegou, vamos monitorar essa história. Só que o Diário AS da Espanha deu a informação que o Betis recusou uma oferta de empréstimo também do Los Angeles Galaxy, porque, segundo a matéria, o Betis só quer vender o jogador, não quer emprestar. E aí complicou. Só que aí também tem a informação de que o Fluminense fez uma oferta altíssima de compra pelo jogador. Seria 7 milhões e meio de euros por 40%, ou seja, o Betis ainda ficaria com uma boa parte. E aí vem a informação de que o Betis só quer vender, não quer mais emprestar por 18 milhões de euros. Aí complicou. Não acho que não valha, tá? O Marcos Leonardo foi vendido por isso para o Benfica. O Luiz Henrique tem 22 anos. Eu entendo que o valor de mercado dele seja esse. Mas assim, se o Corinthians está tentando, até onde a gente sabe, uma proposta de empréstimo com opção de compra. Mas, e aí pode ser que pague 1,5 milhão, 2 milhões de euros nesse empréstimo. Agora, se a informação é que o Betis não quer emprestar, quer vender, e se o valor da venda é 18 milhões de euros, acho um pouco complicado. Mas o Augusto confirmou que monitora, que é um grande jogador, que interessa, estamos tentando. Então, assim, o Luiz Henrique pode ser esse atacante. Não sei se seria uma grande estrela, acho que não. A cereja do bolo, acho que não. Mas seria um bom atacante para fazer uma dupla com o Yuri Alberto. Vocês não concordam? Só que assim, é caro, viu? É caro. Name rights do CT. Não consegui confirmar que a marca será a BYD, que é a Build Your Dreams, né, que é uma empresa de carros elétricos e que, segundo informações, seria a marca do centro de treinamentos, do naming rights, com alguns milhõezinhos aí que a gente também não conseguiu confirmar o valor. O que eu ouvi é que não é essa marca.
É o que eu ouvi de dentro do Corinthians. Pode ser que seja, tá, gente? Porque nesse momento tem muito despiste, tem muita negativa, mas eu também não consegui confirmar qual marca é. Eu só consegui confirmar que não seria essa. Mas algumas informações dão conta que é. Então, assim, pode ser que eu tenha sido enganado, faz parte, né? Nesse momento, aí você tem que ir num outro lado, ninguém conseguiu me confirmar, então, assim, tem que esperar, porque o próprio Augusto falou que deve anunciar até sexta-feira o naming rights do centro de treinamentos, que hoje é Joaquim Grava, mas vai ganhar um naming rights com mais uma receita, mais uma verba mensal. Vamos aguardar. E para fechar, na verdade tem duas para fechar. O Bruno Maziotti, né, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance, que havia sido contratado na gestão anterior, está de saída. Realmente ele entendeu a saída, né, já concedeu entrevistas para o meu timão, inclusive, dizendo que era natural, né, que havia divergências de pensamentos, porque assim, você precisa estar afinado realmente com todas as áreas do clube. É um grande profissional, a gente sabe, né, como ele recupera jogadores, é um fisioterapeuta renomado, que trabalha nas equipes do Ronaldo Nazário, inclusive no mundo, veio ao Corinthians exatamente para chefiar o Núcleo de Saúde e Performance, mas assim, acabou a sua trajetória ali, ele saiu, o Valmir Cruz, né, é o chefe da preparação física. E a última informação é que o Nasser Al-Khelaifi, o presidente do PSG, deu uma entrevista para o L'Équipe da França, o jornal, dizendo que não está garantida a compra de Gabriel Moscardo junto ao Corinthians. E aí isso pegou muita gente de surpresa. Mas, assim, honestamente, eu não achei nada demais na declaração dele. Porque ele fala que é uma situação desconfortável, e é óbvio que é, mas que o Moscardo precisa se submeter a uma cirurgia, né, no pé, que ele vai ter que fazer, com 3 meses de parada. Ele mesmo anunciou isso, uma cirurgia que vai ser feita em Doha, no Catar, no hospital onde o Neymar, inclusive, operou seu tornozelo, e que depois disso ele vai finalizar sua preparação no Corinthians, e que só na metade do ano o PSG vai levar o jogador, um acordo feito aí em 22 milhões de euros. E o próprio Augusto Melo já tinha dito que esse valor ele só entraria na metade do ano. Por conta dessa cirurgia, o PSG não ia pagar nada agora. O acordo está feito, mas, obviamente, o Paris Saint-Germain só vai pagar quando o Moscardo for para lá. Então, assim, qual é a novidade? O presidente disse, não, a gente tem que ver se a cirurgia vai dar certo. É claro, né? Ele tá... Porque, assim, toda cirurgia é de risco, né? Mas não imagino que uma cirurgia, teoricamente, sou leigo, mas aparentemente simples, no pé, até porque ele terminou a temporada jogando, ele não tem nenhuma lesão crônica, até onde a gente sabe, vai fazer um reparo lá, 3 meses, vai parar, depois vai finalizar a recuperação e vai estar tudo certo. Terans, meio atacante uruguaio, 29 anos de idade, teve passagem interessante pelo Atlético Paranaense. Não ficará no Pachuca do México. Se desentendeu com o técnico Guillermo Almada e está procurando o clube no Brasil, tem sido sugerido para alguns times, entre eles o Corinthians. Terans foi nos últimos dias sugerido ao Corinthians, ao Palmeiras, ao Grêmio e ao Atlético Paranaense. Os clubes estão analisando os prós e contras para tentar avançar nessa negociação. Pachuca gostaria de restabelecer aquilo que investiu para contratá-lo do Atlético Paranaense. A ideia dos clubes brasileiros é fechar o jogador com empréstimo numa espécie de teste. Se o cara vingar, poderia ser uma negociação em definitivo. Prometo ficar de olho nessa história do Terans e qualquer novidade conto para vocês. Não sei se no Corinthians ele teria espaço para jogar, especialmente depois da chegada do Rodrigo Garro. Para mim até são jogadores com características parecidas, mas gostaria de saber a sua opinião. Só para completar sobre o timão, Bruno Maziotti se despediu nessa terça-feira do Corinthians, cara que era chefe do núcleo de saúde do Corinthians. Cheguei a contar para vocês alguns dias atrás que o timão foi o clube que registrou o menor índice de contusões na comparação com 2022. Você pega os números de lesão em 22, número de lesão em 23, ninguém teve uma queda tão grande quanto o Corinthians, também muito por causa do trabalho do Bruno. O profissional procurou os dirigentes do Corinthians e chegou a um acordo para a rescisão do contrato. O vínculo se encerrava em dezembro. Agora é aguardar em que time Bruno Maziotti trabalhará. Ex-funcionário da seleção brasileira, do Milan, do Arsenal, entre outros, do PSG também, entre outros clubes. Só para arrematar sobre o timão, Gustavo Henrique é novo reforço alvinegro, acordo de 2 temporadas, o Corinthians não gasta nada e fica com 60% dos direitos econômicos do zagueiro de 30 anos de idade que estava no Valladolid. Valladolid e Fenerbahçe vão dividir outros 20% de olho numa venda futura. Para fechar sobre o Corinthians, o Atlético Paranaense recusou a mais nova investida alvinegra por Eric, volante de 26 anos de idade, a última proposta de 6 milhões de euros e como na primeira vez, o Atlético disse não. Quero falar agora... Aconteceu. Borrell, ele foi... A informação certa,
eu não sei se alguém mais deu, mas eu confio na minha fonte, ele foi oferecido. Não foi o Corinthians que chegou lá e falou assim, ó, vou atravessar o Inter. Entendeu? Tem uma diferença muito grande do cara ser oferecido, que eu falei para vocês ontem, e de você ir lá e fazer uma proposta. Então, o que eu queria falar para vocês, o Augusto falou a verdade. Não existe proposta do Corinthians para o Borré. Entendeu? Eu sei que os adversários estavam se borrando, mas não tem proposta para o Borré. Foi ruim essa, mas beleza. Então, gente, eu acho que a gente tem que, sabe, ter uma fonte, não uma fonte oficial do clube, porque o clube nunca vai falar. O oficial para o clube é só quando anuncia, só quando assina mesmo e eles anunciam, apresentam. Mas vocês têm que saber filtrar isso, porque tem de gente doida por aí, qualquer coisa vira proposta. Por exemplo, do Wesley, eu sempre dei o crédito, do Wesley não, desculpa, do Eric, eu sempre dei o crédito, e eu não estou falando que é mentira, tá? Eu sempre dou o crédito de quem deu a informação do Eric, porque eu nunca tive essa informação do Eric, tá? Eu nunca tive, eu sempre falo, ó, fulano deu, quem deu foi esse e tal. Aliás, eu acho até um absurdo pagar 6 milhões de euros nesse volante. Ele já tem 26 anos, tá? Ele já tem 26 anos, é um jogador que é bom jogador? É bom jogador. Eu vi muito pouco dele. É bom jogador. Mas não para... não para... No Borré não tem proposta. Não adianta ficar reclamando aí no chat. Não tem. Pessoal, eu também acho muito caro pagar 6 milhões de euros pelo Eric. Por mais que eu goste do futebol dele, é um bom jogador. Mas, pessoal, não pagaria não. E outro, o Atlético Paranaense tem outro volante lá, bom, mais jovem ainda, que é o Christian. Ótimo volante. Pessoal, de volante o Corinthians está cheio, pô. O Corinthians tem muitos volantes lá. E o Rony tá saindo, pessoal. O Rony pode ir para a Turquia ou para o Atlético Goianiense ou até mesmo o Juventude. Pode ir para um desses três lugares aí. E sobre o Borré, pessoal, eu quero muito que ele venha, mano. O Corinthians deveria fazer uma proposta. Por mais que não tenha enviado proposta ainda, faz uma proposta para o Borré. É um excelente jogador. Borré no Corinthians ia dar muito certo. Pelo menos eu penso, né? E assim eu espero que venha e dê certo. Pessoal, comente aí. Vale a pena pagar 6 milhões de euros? 6 milhões de euros pelo Eric? Volante. Sabendo que o Corinthians tem um Fausto Vera. Tem um Maico ainda. Trouxe o Ranielli. E aí, pessoal? Comente aí. Eu não pagaria. Eu não pagaria. E você? E aí, pessoal, como eu disse, 200 milhões no CT. E o Corinthians, vamos ver, mano. Vamos ver até sexta-feira o que acontece. O Paulistão tá aí, ó, batendo na porta. Dia 21. Dia 21. Tem até o dia 19 para inscrever jogadores. Então, Augusto tem que adiantar o lado aí, porque até agora vieram poucos. O Corinthians não tem um time ainda para entrar em campo ainda no Paulistão. Os 11 tem, mas o elenco não. Então, o Augusto adianta o seu lado, viu, Augusto? Adianta o lado aí. Tamo junto. O Corinthians precisa de dinheiro, mas antes de dinheiro, o Corinthians precisa de um time. Tamo junto. Fortalece.